Segundo Samuel, capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uza e Aiú, filho de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiú ia adiante da arca. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumento de pinho, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegou a ilha de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uza, e chamou aquele lugar Perez Uza, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a toda a sua família. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que tem, por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Quando os levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros e cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingindo de uma tola sacerdotal de linho. Assim, Davi e todos os israelitas subiam, trazendo a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. Amados irmãos, a arca da aliança, ela deveria permanecer no Santo dos Santos, no tabernáculo, que simbolizava, o trono glorioso de Deus. Encontramos lá em Salmos 80, Salmo 90, e aí não vamos ler porque o tempo não vai dar. No entanto, por mais de 70 anos, a arca não ficou no santuário do Senhor, em Siló. Os filisteus a capturaram a arca quando o povo de Israel ele foi derrotado em batalhas. Quando Eli ainda era juiz, o povo estava perdendo ali a batalha. Para os filisteus, no primeiro confronto, do povo de Israel morreram 4.000 homens. E os líderes, então, vendo aquela derrota, eles disseram lá em 1 Samuel, no seu capítulo 4, no seu capítulo 4, versículo 3, parte B, diz assim: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Removamos a arca do pacto do Senhor que está em Siló até nós, para que, quando vier para o meio de nós, possa nos salvar da mão dos nossos inimigos. Então, ainda nessa condição aqui, a primeira observação que ainda está lá no 1 Samuel, como eu falei, é: nunca tente barganhar com Deus. Para o povo de Israel, eles pegando a arca e levando para o meio deles, Deus obrigatoriamente teria que manifestar a sua glória, o seu poder e lhe dar vitória. Mas o que aconteceu ali? A arca foi tomada e morreram depois 30.000 homens do povo de Israel. Mas por que eles foram derrotados? Porque tentaram barganhar com Deus. Deus, nós somos o teu povo, somos teus escolhidos,
Nós temos a arca. Então o Senhor terá que nos conceder vitória. O Senhor terá que pelejar por nós. Sabemos da história do povo de Israel, que eles haviam se tornado um povo orgulhoso por ter sido escolhido a nação principal, pelo Senhor. Então isso entristeceu muito eles. Então, quando algo não saía do jeito que eles esperavam, eles não aceitavam. Mas a presença de Deus não se manifesta no meio de pecado de ninguém, para agradar ninguém, porque Ele é santo. E santo dos santos Ele é. Então, quando nós cometemos os nossos erros, assuma Ele. Suporte as consequências dos seus atos, assim como foi com Davi. Não é porque somos povo de Deus, escolhido por Deus, que temos que barganhar com Deus, coagir Deus, a ter que fazer algo ao nosso favor. Ora, Deus não vai concordar com nossos pecados. Não, Deus não vai encobrir o pecado de ninguém para poder dar vitória. Porque hoje em dia é assim, né? Deus, eu sou teu filho. Deus, eu sou dizimista. Deus, eu sou ofertante. Deus, eu venho para todos os cultos. Eu não perco nada. Mas se tiver pecado, irmão, fica difícil. Se você cometeu algum erro, não queira manipular Deus, não queira coagir Ele a encobrir, a concordar com o seu erro para ter que lhe dar alguma vitória. Então, o povo de Israel achava que era assim. Porque eles tinham uma arca que simbolizava a presença de Deus. E quando eles estavam em obediência, Deus os abençoava. Não era por causa da arca, era porque o próprio Deus os abençoava. Aquilo era apenas o simbolismo da sua presença. Mas quando eles estavam em desobediência, eles trouxeram uma arca. E o que aconteceu? Vamos a 2 pontos aqui breve. Sem a arca, no primeiro erro, aconteceu que morreram quantos? Eu citei 4.000 mortes. Eles estavam em pecado. Eles foram para a guerra. E morreram 4.000 homens. E disseram, não pode ser assim. Nós temos a arca, trazemos a arca. Vamos lá, você vai ter que nos abençoar. Somos o seu povo. Se somos o seu povo, se somos escolhidos dele, Deus tem que nos dar a vitória. Então, no primeiro ato, sem a arca, houve 4.000 mortes. No segundo ato, com a arca, houveram quantas mortes? 30.000 mortes. Então, irmãos, não torne o seu segundo ato pior do que o primeiro. Assuma seus erros, peça perdão e depois clame a Deus, então assista pelo seu povo. Se eles perderam aquela batalha, é porque tem alguma coisa errada. Eles deveriam engolir seu orgulho, reconhecer o seu erro e pedir perdão ao Senhor. E aí sim, Deus manifestaria a sua glória, o seu poder, e aqueles povos que vinham sobre Israel sairiam dali com medo. Porque se vocês lerem o primeiro Samuel que eu falei, Filisteu, quando vieram atacá-los, quando souberam que a arca estava vindo, estava no meio deles, eles temeram. Porque eles sabiam da história do Deus de Israel. Mas eles foram lá e batalharam. Quando viram que estavam vencendo, ficaram afoitos e derrotaram. Mas porque no meio do povo de Israel havia algo errado. Não era com Deus. Então, voltando para 2 Samuel, aqui começa a mensagem. Temos aqui a primeira tentativa de Davi para levar a arca. Lá em 2 Samuel, como lemos aí do 6, capítulo 6, do 1 ao 11. Por que então Davi queria a arca em Jerusalém? Em primeiro lugar, desejava honrar o Senhor e lhe dar o lugar que lhe era devido como rei de Israel. Em segundo lugar, Davi nutria em seu coração o desejo de construir um santuário para o Senhor. E em terceiro lugar, também havia um motivo político para transferir a arca
para Jerusalém, pois ela simbolizava uma nação sobre o governo de Deus. E aqui eu repito a pergunta também. Mas por que então não deu certo? Por que Davi não conseguiu levar a arca? Davi não consultou ao Senhor sobre aquele assunto, sobre como deveria levar a arca, como Deus se agradaria de levar aquela arca. Observe, Davi ali no versículo 1, se vocês verem, e fiquem para você a leitura, Davi reuniu todos os líderes de Israel, ele reuniu ali 30 mil homens, e vão buscar a arca, e ao pegarem, todos saíram dali o quê? Felizes. Pegamos a arca. Veja aí o versículo 5. Vamos ler. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos, feitos de madeira de cipestre, também com harpas e com saltérios e com edufes e com cornetas e com símbolos. Eu li aqui, irmão, uma versão do original, talvez a tradução esteja um pouco diferente. E no hebraico, esse brincar, né? Esse alegrar significa char. Ou seja, eles literalmente estavam deleitando-se, estavam felizes, porque puseram na arca e iriam levá-la. Todos estavam felizes ali, até que, o que aconteceu? Um rapaz chamado Uza, ele estende a sua mão quando a arca ia cair. E ali mesmo Deus o matou, o fulminou. Mas eu também quero ressaltar que Uza não fez isso com má intenção. Então, o que poderia ter acontecido ali? Os críticos, os estudiosos, eles não chegam a um consenso. Provavelmente, pela condução dali daquela carruagem, eles tinham um instrumento que eles davam uma esturada no boi, um chicote, né? Então chegou provavelmente ali um momento que estressou os animais e eles começaram a dar coice. E nesses coices que eles foram dando, a arca começou a balançar para lá e para cá e ela foi cair. E Uza foi tentar pegá-la. Então, o primeiro ponto que eu tiro aqui é: a ideia era boa, porém a execução é que não era. Davi em tudo consultava a Deus e dessa vez não fez. Talvez, irmão, pelo entusiasmo, né? Davi queria logo levar a arca ali e Davi era conhecedor da lei e esqueceu. Então, irmão, o que eu começo a dizer para vocês é: como filhos e servos de Deus que somos, ainda que tenhamos boas ideias, que tenham a concordar, que venha a ser algo produtivo, que venha a ser algo que seja uma bênção para o seu lar, uma bênção para a sua igreja, mas aquilo que agradou a você, que agradou a todos, pode ser que não necessariamente seja aquilo que agradou a Deus. Um projeto para sua casa, um projeto para a igreja, como você falou aqui, aniversário que vai haver. Esquecemos do hábito antes de consultar ao Senhor. Hoje já vamos fazendo as coisas. Será que lembramos de dobrar os nossos joelhos para saber se aquilo ou aquilo outro Deus vai se agradar? Se não, vamos nos precipitar. Eu preciso fazer uma reforma tal na minha casa. Eu acho que eu vou gastar tanto. Eu vou fazer. Aí você vê que sua casa ficou muito linda, muito bela. Vem os amigos e admira sua casa. Olha, agora está mais espaço. Olha, ficou a cozinha. Tudo bonito. Mas aí depois, quando chega a conta, você fica desesperado. Eu não imaginava que não ia dar para pagar. Talvez você não tenha buscado ao Senhor se aquele seria o momento exato já de fazer o gasto. Já sabemos, nós seres humanos, às vezes queremos gastar por vaidade. Algo que é uma bênção. Ninguém está dizendo que não vai ser bom. Mas será que consultamos ao Senhor? Será que o Senhor se agradaria daquilo? Veja Uza. Ele teve uma boa intenção, mas terminou fulminado.
Veja Davi, a boa intenção de querer levar a arca para o povo ser abençoado. Tinha algo de errado nisso? Não. Não tinha. Mas a forma que agiu sem consultar o Senhor foi que trouxe muitas consequências. Antes de tomarmos algumas decisões, se faz necessário consultar ao Senhor. Eu quero citar aqui uma experiência, foi isso que Deus me trouxe essa palavra. Eu queria comprar uma mesa para deixar meu notebook no cantinho, um livro onde eu gosto de estudar. Aí, um belo dia, do nada, disse para minha esposa: olha, vamos para a cidade comprar essa mesinha, porque já fica ali as coisas no canto, organizado. Vamos para a cidade. Achei a mesa, puxa, essa mesa aqui que eu quero, é reforçada, segundo peso. Se levar uma topada, a madeira eu sei que não quebra, quebra bonito. Então essa que eu quero. Aí, vamos pagar. O rapaz trouxe a maquineta, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na mesma maquineta. Não foi. Peraí, eu tenho outra aqui, essa aqui deve estar descarregando. Trouxe outra maquineta. Uma vez, 2 vezes, não foi. Aí eu já queria desistir. Já vi, eu estava até preocupado aí, se alguém tramicagem, dava um problema aí nesse meu cartão, né? Foi. Não, fique tranquilo, vou chamar um rapaz aqui, o dele tá bom. Foi chamar um colega, né, da mesma área lá, que trabalha perto dele. O rapaz trouxe a maquineta nova, moderna, com a tela agora parecida com celular. Botou a maquineta. Olha, o sinal do Wi-Fi não está aqui, tá bom não pegou na primeira. Fui até o ponto do comércio dele, o Wi-Fi dele estava 100%. Botou o cartão. Nada, irmão. Nada. Aí eu parei e disse: olha, Deus não quer que seja não. Parou aqui. O pai ficou insistindo: não, irmão, deixa para outro dia. Quando tem que ser, vai ser. Aí eu fui andar com ela, resolvi outra coisa. Eu disse: olha, vamos pesquisar a bicicleta. Veja como Deus faz. Eu queria juntar o dinheiro para comprar a bicicleta da minha filha, mas eu desviei do caminho. Fui comprar outra coisa. E Deus não permitiu que eu comprasse aquilo ali. Porque isso não é normal. Estava tudo funcionando. Eu liguei para a operadora do cartão. E disse: não tem problema nenhum com o seu cartão. Então eu cheguei na loja. Quanto é a bicicleta? É tanto. Então é isso mesmo. Quando passou o cartão, passou de primeiro. Então eu fiquei com essa lição. Não faça nada antes, sem consultar ao Senhor. Eu estava fazendo parte de liderança. Eu liderava um grupo em outra igreja de jovens. E ao começar a liderar esse grupo, uma moça estava lá. Ela disse: olha, pretendemos botar uma estampa nas camisas do grupo para se apresentar para tal evento. Eu, tá bom, me apresenta. Aí ela trouxe o projeto já assim, num papel, e tinha tudo ali que quem olhasse dizia assim: isso aqui não é de uma bebida? Esse tal é. Aí eu disse: tá, irmão, isso aqui não tem nada de Deus, não. Quem vai olhar uma camisa dessa já vai ver isso aqui, já vai ver o símbolo que isso aqui representa uma bebida lá do mundo. Então, irmão, antes de fazer alguma coisa, veja se Deus vai se agradar daquilo, para você não pegar o que está lá e trazer para dentro da sua casa para a igreja. Se a nossa vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, a bênção não vem. Segundo ponto que eu tiro é a forma que estavam conduzindo a arca. Em uma carroça levada por bois. A arca deveria ser conduzida pelo sacerdote sobre os seus ombros, no caso, pelos coatitas. Lá a gente encontra a explicação melhor em Números, capítulo 7, no seu versículo 9. Eu vou ler. Mas aos filhos de Coate nada deu, porque o serviço do santuário pertencia a eles, e o levavam nos ombros. Os sacerdotes, eles deveriam levar a arca, porque ela não pesava tanto assim não. Era a obrigação deles, era o serviço deles. Irmãos, a forma que conduzimos as coisas que Deus coloca em nossas mãos devem ser conduzidas com muito amor, com muito cuidado e com muita responsabilidade. Eles haviam tratado a arca como se fosse qualquer coisa.
Em outras palavras, se você ler em 2 Samuel, no seu capítulo 6, no seu versículo 3, assim que começa, diz assim: zero a arca de Deus em pensando que você deve estar um carro novo. Mas quanto gente carro nessa época, né? Então é uma carroça nova. Veja, em outras palavras, disseram assim: pega a arca e coloca aí nessa carroça e vamos levar. Aquela arca, ela representava o quê, irmão? Quem está ligado na palavra aí? Aquela arca, ela representava o quê? A presença de Deus. Será que a presença de Deus na sua vida é qualquer coisa? Para você terminar de qualquer jeito? Eles pegaram a arca e disseram: bota aí nessa carroça e vamos levar. Davi sabia a lei e o cuidado e o zelo que deveria ter com aquela arca. O que Deus lhe deu para cuidar, seja ministério, seja família, seja uma responsabilidade grande no seu trabalho, seja em ter que ajudar alguém, faça com amor, faça com temor, faça com responsabilidade no Senhor. Se você tem que cuidar todos os dias do seu lar, da sua família, faça com amor, não faça com pesar. Tem gente que abandona, muitas vezes nos seus casos são os homens, abandonam o seu lar, deixam suas esposas com seus filhos lá abandonados. Não amor, cuidar com o seu, a sua família, não tinha amor. Deus lhe deu um ministério, um serviço na igreja. Quando der eu faço, quando eu puder eu vou. É para Deus, ou não é? É com amor, é com zelo, é com temor, não é? Eu estou cansado, fadigado do trabalho, mas é para Deus ou não é? Será que a gente não tem mais um coração movido com temor em fazer com as coisas para Deus? Porque se você tem vida, se você tem família, é porque Ele lhe deu. Você não teria nada para cuidar e amar se Ele não te desse. Você não teria ninguém para abraçar se Ele não te desse. Você não teria uma criança para botar no braço e ela fazer todos os seus problemas e esquecer se Ele não te desse. Aleluia. Você não teria um emprego para dizer: eu posso pagar as minhas contas se Ele não te desse. Aleluia. Glória a Deus. Então tudo que fazemos, seja com temor, seja com amor e seja com zelo e responsabilidade. Aí você pode dizer: irmãos, mas eu vi no texto lá que os filhos de Deus levaram a arca em uma carroça. Eles não tinham conhecimento dos israelitas, nem dos sacerdotes, e nem sabia que os levitas estavam incumbidos com essa missão de levar a arca. Então, irmão, era melhor eles levar a arca numa carroça do que os sacerdotes de Dagom levarem. Em outras palavras, irmãos, o que eu posso dizer para vocês nesta noite é: Deus não corrige os filhos dos outros, Ele corrige os seus. Não fique se preocupando com as pessoas do mundo. Deus fez isso para ele. Deus deu isso a ele. Mas para mim, Deus não fez isso. Para mim, Deus não me deu isto. Irmãos, as pessoas do mundo, eles vivem sua vida do jeito que eles bem querem, do jeito que eles acham que é melhor viver. Mas você deve viver a sua vida sobre a vontade e os cuidados de Deus, porque você é filho dele e ele cuida sempre dos seus. Aleluia. Então não tem que corrigir quem está lá fora. Se ele ama você, ele corrige você. Então muitas vezes a gente escuta uma palavra dura, porque Deus se preocupa com você. A partir do momento que Deus parar de corrigir você, se esqueça. Vá fazer o que você quiser da sua vida, irmão. Porque Deus agora não vê mais você como filho. Deus não se preocupa mais com você. Mas se Deus ama você, Ele corrige você. Porque Ele ama e cuida daqueles que são seus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava pensando,
se eu falava ou se não falava aqui, está nem na mensagem. Mas muitas vezes não tem sido fácil para mim chegar aqui e ter que me manter de pé. Porque, irmãos, quando nós temos que pregar a palavra, eu sei o peso dela que é. Por isso que logo antes da ministração eu disse que eu sou grato a Deus por essa porta que se abriu para eu poder ministrar, para eu poder ser um instrumento de bênção nessa igreja. Eu não quero fazer grandes coisas, porque crente não foi chamado para fazer grandes coisas. Crente foi chamado para dar fruto. Ah, Deus, eu quero ganhar o mundo todo para Jesus. Eu também gostaria. Mas eu fui chamado para dar fruto. E eu sei que me dói muitas das vezes ter que pregar mensagens duras para corações duros, para corações petrificados. E aí eu me pergunto, o que é que essas pessoas fizeram para mim? Que mal elas me fizeram? Elas não me fizeram nada. Mas eu fui incumbido. Eu recebi uma responsabilidade de transmitir aquela mensagem. E aí eu sei que muitas vezes se viram a cara, eu sei quem vai se afastar. Eu poderia dizer nome de pessoas que Deus já me mostrou, porque eu também creio na revelação do Senhor. Eu poderia citar os nomes das pessoas que se afastaram de mim por causa do evangelho que eu já preguei aqui. É duro ter que falar isso. Mas se for para viver triste, irmãos, aqui nessa terra, mas viver alegre no céu, eu quero. Se for para chorar aqui e sorrir no céu, eu quero. Se for para ter que ser rejeitado aqui nessa terra por muito, mas saber que serei abraçado por Jesus no céu, eu quero. Aleluia. Então é isso que me mantém de pé. Saber que, por mais duro que seja, se se prega a verdade, uma hora a bênção virá. Uma hora a bênção virá. Glória a Deus. Você entende o que é isso? A carne nunca vai querer fazer a vontade de Deus. Mas eu não posso deixar na mão aquilo que Deus me deu, Deus fez na minha. Eu não falo isso aqui nesta noite para me exaltar e me glorificar. Eu quero dizer que quando a gente procura fazer a vontade do Senhor, por mais que o inimigo tente se levantar contra a sua vida, não vai encontrar brecha. Se Davi tivesse procurado fazer a vontade do Senhor, Uza estaria ali. Se Davi tivesse procurado fazer a vontade do Senhor, a arca teria chegado, deveria chegar. Se Davi tivesse feito a vontade do Senhor, as bênçãos que estavam prometidas para o povo de Israel, quando levasse a arca, chegaria no meio do povo. Então, para eu estar aqui, em pé, eu tenho que ser bênção para vocês. E na segunda tentativa, irmão, vou encerrar. A segunda tentativa, quando Davi fica sabendo que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada, Davi desejou que ele e seu povo fossem abençoados. E para isso, Davi fez as coisas dessa vez correta. Lá em 1 Crônicas é que explica melhor o que Davi fez. Aí, segundo Samuel, não. Lá em 1 Crônicas 15 diz assim: e Davi fez para si casa na cidade de Davi e armou para ele uma tenda. Então Davi disse: ninguém deve carregar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para carregar a arca de Deus e para sempre ministrar diante dele. Veja agora a diferença. Quando ele viu que estava tendo uma atitude errada, ele não gostou da morte de Uza, mas entendeu a soberania de Deus. E depois que a arca ficou em um certo canto, passou-se, ele buscou a arca agora da maneira correta. Então o primeiro ponto que eu digo é: quando fizermos a vontade de Deus sobre nossa vida, as bênçãos virão. Perca falsas amizades, se for necessário. E se também for necessário, se afaste de pessoas que corrompem você. Mas não deixe a presença de Deus sair da sua vida. Percam
amizades que distanciam você de Deus, mas não perca a presença de Deus na sua vida. Peça perdão pelos seus erros, mas não perca a presença de Deus. Peça perdão ao seu esposo, à sua esposa, ao seu amigo, ao seu irmão em Cristo, mas não perca a presença de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba somente um salário mínimo do mês, mas não receba nenhuma hora estranha, uma hora estranha a mais no seu salário, mas não perca o Senhor da sua vida. Não se corrompa, não se venda para não perder o Senhor da sua vida. Aleluia, aleluia. O que vier, irmão, para tirar você da presença do Senhor, pode ser que você vai deixar alguém triste, mas não perca o Senhor da sua presença. Aí, versículo 15 diz que assim Davi e todos os israelitas subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Por mais doloroso que seja alguns desses dons que estejamos que tomar em nossas vidas, se for da vontade do Senhor, se for para tomar a decisão da forma correta, por mais que muitos não venham entender, é melhor obedecer do que no final ter que enfrentar uma grande tragédia. Então, quando Davi não obedeceu, agora ele se dançou em alegria, agora dançou jubiloso na presença do Senhor, e não houve nenhuma interferência da parte do Senhor, porque o Senhor estava comportando, porque o Senhor estava abençoando. Amém, irmão? Já me termino aqui nesta noite, que essa mensagem seja mais assim, além de um estudo, uma reflexão para a nossa vida. Que o Senhor abençoe a amada igreja.